E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Caio e eu estou começando meu canal de investimentos. Esse vídeo ele não era para esse momento. Esse canal ele é um projeto para o ano de 2026. É, mas eu vi um vídeo que ele mexeu um pouco comigo, ele me chamou a atenção e eu precisei vir aqui gravar algo a respeito, né? A respeito do sentimento, de como as emoções elas influenciam a vida do investidor, como a pessoa ela está propensa a cometer erros, movidas pela emoção, né? A questão de você ver o seu patrimônio, o seu capital derretendo e você se deixar levar por esse sentimento, que é algo que na verdade vem da falta de um planejamento financeiro, né? A falta de uma estratégia. Então, a pessoa ela acaba se levando pelo sentimento de medo ou de euforia e sem uma estratégia acaba por realizar prejuízo muitas vezes. E isso na vida de um investidor que está iniciando a sua carreira de investimentos pode ser fatal, pode fazer com que a pessoa desista de tentar construir um patrimônio, guardar um dinheiro, de tentar virar a chave, mudar de vida. E então, eu vi um vídeo recentemente, como eu já disse, de uma mulher que ela disse que vendeu todos os fundos imobiliários dela. E eu confesso que eu fiquei bem surpreso com o motivo pelo qual ela fez isso. É, basicamente, ela investiu no ano de 2021 um valor considerável, porém, como ela estava vendo que o capital dela não estava aumentando do jeito que ela gostaria com fundos imobiliários, ela resolveu vender todos os fundos imobiliários dela no ano de 2024 e acabou concluindo que os fundos imobiliários não são um bom investimento porque o retorno que ela teve acabou ficando abaixo da inflação. Eu entendo a frustração dela. Afinal, ninguém gosta de ver o seu capital derretendo, né? Ninguém gosta de ver dinheiro parado ou perdendo valor. Principalmente se for perdendo para a inflação, que é algo que qualquer investimento, por pior que seja assim, consegue vencer, né? A inflação. Mas o ponto é, isso não é culpa dos fundos imobiliários. Eu também não vou dizer que foi 100% culpa dela. Ela tem uma parcela de culpa sim, porque claramente houve uma falta de estratégia e uma falta de planejamento para saber fazer esses investimentos. Então, ela iniciou sua carreira no mundo de investimentos no ano de 2021, tanto com fundos imobiliários quanto com ações, e aparentemente ela teve algum ganho melhor com ações. Então, ela decidiu que a partir de agora ela vai seguir só com ações e acabou por deixar os fundos imobiliários de lado, tirando assim um pouco da diversificação da carteira dela. Ela disse que ela iniciou a carreira dela de investimento por volta do ano de 2021 e é de conhecimento, né, que a Selic no ano de 2020 era por volta de 2%. Então, de 2020 até agora, até 2025, a Selic ela só fez aumentar. E isso faz com que muitos dos investidores acabem migrando da renda variável para a renda fixa. E isso acaba fazendo com que o preço dos fundos imobiliários em si, eles venham a despencar. Então, eu acredito que faltou um pouco de entendimento do ciclo de mercado pelo qual nós estamos passando. Porque a partir do momento que a Selic voltar a cair, os fundos imobiliários eles vão voltar a ter alguma valorização, né, devido à grande migração do pessoal saindo da renda fixa para a renda variável, o que vai fazer com que tanto ações quanto fundos imobiliários venham a ter alguma valorização. Então, acredito que faltou um pouco
de estudo com relação aos investimentos, conhecimento sobre o ciclo do mercado que a gente está vivendo. Faltou estratégia também para ela saber que ela poderia esperar o ciclo de baixa acabar para vir o ciclo de alta e aí realizar lucro, ao invés de ter realizado prejuízo que ela acabou realizando e para poder migrar para as ações. Ela poderia ter tido uma estratégia de aos poucos aproveitar, né, que o preço dos fundos imobiliários está caindo e assim ela ir melhorando, né, o preço médio dela, comprando mais fundos imobiliários ao longo do tempo, aproveitando o preço baixo, né, o desconto, como muitas pessoas gostam de falar, para que aí no ciclo de alta, quando tudo voltasse a subir, ela fosse aos poucos realizando lucro para poder migrar mais confortavelmente para onde ela se sente mais segura. Se ela acha que as ações é o que ela queria, então ela poderia esperar um momento de realização de lucro e aos poucos ela ir reestruturando a carteira dela de um jeito que ela se sentisse mais confortável, mas sem ignorar a questão da diversificação, que é o que acaba por proteger a carteira dela em alguns cenários. Então, o problema não é o ativo, é o time e a estratégia. Se ela tivesse paciência de esperar a virada de ciclo e a queda dos juros, muito provavelmente ela ia colher bons resultados. Então, aproveitando o momento e o assunto, né, eu queria trazer 6 conselhos que eu acredito que são muito importantes para quando você quer vivenciar o mundo de investimentos, né? O primeiro conselho, acho que ele está na melhor posição, né, acima de todos, que é estude antes de investir. Investir sem entender é como dirigir sem saber para onde você está indo. Pode até dar certo por sorte, mas o risco de se perder ele é muito grande. Você precisa entender que é yield, valência, setor, gestão, o impacto da Selic nos fundos imobiliários. Então, acima de tudo, o primeiro conselho é estude. Como eu disse, esse canal ele vai ser um canal novo de investimentos. Projeto para 2026, eu estou gravando esse vídeo agora final de 2025. Não sei se eu vou lançar esse ano, se eu vou aguardar até o ano que vem, mas eu acredito que esse aqui é um daqueles vídeos que é meio que atemporal. E são conselhos que são muito importantes. O segundo conselho seria: analise fundamentos e não manchetes. Muitos fundos caem de preço, mas eles continuam entregando bons dividendos e mantendo bons inquilinos. Se os fundamentos não mudaram, por que você vai sair de um fundo? Então, no caso do vídeo que eu disse que eu assisti, eu não sei se ela estudou os fundamentos. E se ela estudou eles, por que ela resolveu vender todos os fundos? Será que os fundamentos mudaram ou foi a sensação de medo por ver que o capital dela estava diminuindo? Eu não vou citar valores, mas no momento da venda ela tinha tido uma perda de aproximadamente 20 mil no valor das ações que ela tinha em mão. Apesar dela ter tido algum lucro com os rendimentos, né? Ela acabou ficando, quando ela foi fazer as contas na ponta do lápis, ela acabou ficando abaixo da inflação para o período que ela investiu. Então, faltou estudo sobre os fundamentos do fundo imobiliário que ela tinha escolhido, né, dos fundos imobiliários que ela tinha escolhido para investir, ou foi o medo de ver aqueles ativos derretendo por causa do ciclo que fez com que ela vendesse? Analise fundamentos e não manchetes. Muitos fundos eles caem de preço, mas eles continuam entregando bons dividendos e mantendo bons inquilinos. Se os fundamentos não mudaram, por que você vai sair daquele fundo imobiliário? Preço é o que você paga, valor é aquilo que você leva, né? Como
muitos outros influenciadores aí de investimentos dizem: não generalize por causa de uma experiência ruim que você teve. No caso dela, ela teve uma experiência ruim com fundos imobiliários. Eu não sei quais fundos ela escolheu porque ela não tornou isso de conhecimento público, mas não devemos generalizar porque a gente teve uma experiência ruim, dizer que fundos imobiliários são um péssimo investimento porque eu não soube fazer uma análise de ciclo, não soube estudar fundamentos, não soube escolher bons fundos imobiliários. Não é por causa disso que eu vou dizer que fundos imobiliários não prestam e eu deveria focar só em investir em ações. Então esse acaba sendo o terceiro conselho, né? Não generalize por causa de sua experiência. O próximo conselho é: aprenda a diversificar e a rebalancear. Não é porque um setor caiu que você precisa abandonar ele. Às vezes é hora de comprar mais barato e reduzir o preço médio. Como eu já disse, ela poderia ter aproveitado todo esse ciclo de baixa e ter melhorado o preço médio dela, indo comprando cada vez mais fundos, para que no momento que o ciclo virasse, ela pudesse vender e realizar algum lucro. Meu próximo conselho é: cuidado com o que você consome. Ele tem mais a ver com esses conteúdos, né, que a gente tem disponíveis a respeito de investimento. Não só de investimento. Hoje existem muitos canais de investimento e isso é ótimo, é excelente, principalmente para a nossa realidade brasileira, né? Porque acaba por democratizar o conhecimento e fazer com que o conteúdo a respeito de investimentos chegue para cada vez mais pessoas. Mas é muito importante que você saiba filtrar o que você está consumindo. Nem tudo é conteúdo ruim, nem tudo é conteúdo bom. Nem todo conteúdo é completo também. Às vezes falta contexto, isso pode levar as pessoas a tomar decisões que são precipitadas. Então, repetindo aqui os conselhos, né? Estude antes de investir, primeiro conselho. Segundo conselho é: tenha uma estratégia e não a emoção. Não se deixe levar pela emoção. O terceiro conselho é: analise fundamentos, não viva de manchetes. Não é porque teve uma manchete falando da empresa A ou da empresa B que você deve comprar ou vender as ações dela. Você tem que se ligar aos fundamentos que essa ação, que esse fundo imobiliário, que esse investimento que você escolheu mantém. Meu quarto conselho é para você não generalizar a sua experiência. Todo mundo vai ter experiências boas, experiências ruins, e não é porque uma experiência que foi boa para mim vai ser boa para outra pessoa, ou uma experiência que foi ruim para outra pessoa vai ser ruim para mim também. Então, se você teve uma experiência ruim com o ativo, talvez você não tenha analisado corretamente os fundamentos. E talvez você devesse investir um pouquinho mais de tempo em estudar e aprender e aplicar esses conhecimentos com mais segurança e confiar no processo, confiar nos ciclos e saber que sempre tem períodos para cada coisa. O quinto conselho é: aprenda a diversificar e a rebalancear. Então, é aquela coisa, né? Não é porque um setor em si foi ruim que você precisa abandonar ele. Não é porque um setor caiu que você precisa abandonar ele. Aproveite o momento para, talvez, se os fundamentos não mudaram, adquirir mais ativos e, numa mudança de ciclo, efetuar o lucro. E por fim, meu sexto, mas também muito importante esse conselho, é: cuidado com o que você consome. Esse vídeo, por exemplo, que eu citei, eu fiquei extremamente insatisfeito, talvez seja a palavra não é insatisfeito, mas eu achei que eu precisava me posicionar a respeito e falar que não é porque ela teve uma experiência ruim com fundos imobiliários que todo mundo vai ter essa experiência ruim. Então,
você que está me assistindo tem a capacidade de filtrar aquilo que você vai internalizar e vai levar com você, e analise o cenário de uma maneira mais holística. Analise tudo, veja tudo que for possível para saber se aquele conteúdo é relevante, se ele é importante, se ele vai agregar na sua vida. Então esse vídeo ele acaba sendo, na verdade, um alerta e um convite. Eu estou começando um novo canal de finanças e investimentos, que é um projeto que eu pretendo que ele cresça muito em 2026. Eu já tenho muitos projetos para esse canal em específico. Eu quero tentar botar a maioria desses projetos em prática no ano de 2026. Espero que vocês estejam comigo, né, me acompanhando aí nessa jornada de construção de patrimônio. E eu achei importante vir aqui no final de 2025 para deixar esse recado. Mais uma vez eu repito, não sei se esse vídeo sai ainda em 2025, se eu vou adiantar as coisas e já começar 2025 para já entrar em 2026 com o canal de pé, mas vai ser um projeto que eu espero que tenha bastante sucesso. Porque o que eu quero aqui é justamente educar e compartilhar, construir uma comunidade que aprende a investir com consciência, com estratégia, com propósito. A gente precisa de mais pessoas falando de finança e de gente que fale com responsabilidade, com transparência e com pé no chão. Então, antes de sair por aí vendendo tudo porque caiu ou comprando tudo porque subiu, respira, estuda, entende o ciclo de mercado que você está vivendo. Investir é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Quem age com estratégia no longo prazo colhe frutos muito maiores. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha, fala um pouco sobre o que você acha dessa história. Você teria vendido os fundos imobiliários? Você teria segurado os fundos imobiliários? O que é que você teria feito?